Oi, pessoal, vamos ver aqui, né, esse documento, a instalação do AD do Windows Server, a parte de criação de zonas. Né? Zonas é uma delimitação que a gente dá a subconjuntos da nossa rede que funcionam embaixo do AD. Tá bom? Então, esse documento veio lá do Daniel Santos, né? Daniel Santos tem um site, também tem outro site interessante, é do Júlio Batiste também, que tem alguns artigos que falam sobre a administração do Windows. Tá? Então, eu juntei esse material, simplifiquei algumas coisas para o nível do nosso curso, tá? Para a gente conseguir entender os conceitos do AD, né? Da criação de zonas dentro do Active Directory do Windows. Tá? Então, esse tutorial vai mostrar para a gente algumas configurações de DNS que a gente faz dentro do Active Directory do Windows, que são necessárias para nós localizarmos os objetos na rede do Windows, que são, né, existe um nome dos objetos e esses nomes, né, são localizados dentro da estrutura organizacional pelo nome e por meio desse serviço prestado pelo DNS Server. Então aqui existe uma árvore aqui, né, no DNS, se a gente abre o DNS Manager do AD, temos uma árvore aqui com a estrutura de DNS, né, dos objetos aqui, e tem, né, embaixo do server aqui do DNS nós temos alguns serviços aqui apresentados. Tá? Então a gente abre, né, no caso aí tem duas zonas, né? Tem o meu domínio, né, Dark Network, né, e Dark Network local. São esses dois domínios marcados aqui na figurinha. Então a gente clica neles e ele abre aqui os atributos ligados a esses objetos. Né? Lookup Zones, né, Reserve Lookup Zones. Esse Reserve Lookup Zones é a resolução ao contrário dos nomes. Né? Você, pelo código do serviço, você chega ao nome. No DNS consegue resolver, né, essas pendências nos dois sentidos, ou pelo nome ou pelo código ou IP do serviço. Então aqui a gente cria uma nova zona no DNS, Domain Naming System, né, e as telas lá da configuração vão te guiando aqui. Né? Explica mais ou menos, né, a transcrição do IP para o nome, né, dos endereços ou serviços. Aqui a gente clica Next, próximo. Né? Então depois que você instala o serviço DNS, você tem que criar uma zona primária direta, né, que começa na sua raiz, no domínio root. Né? No caso é a Dark Network local, que são os exemplos que eu busquei aqui nesse material. Após isso, você pode criar zonas secundárias embaixo dessa zona primária. Então, ela é primária porque ela não existe. A primeira que você cria é a primária. Então, você pode escolher Primary Zone. Né? Existe também a Secondary Zone e a Stub Zone. A gente vai ver algumas diferenças de funcionamento entre essas zonas. A gente vai entender na parte de replicação do catálogo do AD. Então a gente vê a zona primária, dá Next, né? Ou você pode colocar, né, tem essa opção aqui, né, e você coloca no DNS Servers, né, vão ficar todos nesse domínio, Dark Network local, ou seja, você vai ter sempre um servidor de nomes nesse domínio. Você cria aqui IPv4 Reserve Lookup Zone, ou seja, a resolução dos nomes ao contrário dos códigos para os nomes dos serviços na rede. Você pode ter IPv4 ou IPv6. Né? Lembrando que o IPv4, né, são só 4 bytes para gerenciar os objetos na internet. E isso aí era um problema antigo que está sendo resolvido com a adoção do IPv6. Que utiliza 6 bytes para endereçar os objetos na internet global. Né? Dependendo do caso, a gente pode usar IPv4 na rede interna, né? E de forma compatível com IPv6, que é utilizado na rede mundial.
Tá? Isso depende do tamanho da nossa organização. Então aqui, como é um servidor de, né, tem a parte dos octetos de IP, né? Então você coloca os primeiros 3 octetos da IP da sua rede, clique Next, né? E a forma de atualização dessas informações DNS, né, seria, a primeira forma seria o Security Dynamic Updates, né, que é o recomendado para o AD. Você pode também ter um não seguro e qualquer tipo de atualização. De preferência, sempre na dúvida, escolha a forma de atualização mais segura entre os servidores da rede para que eles sempre fiquem atualizados com os nomes dos objetos da sua organização e os serviços continuarem funcionando. Não acho que vale a pena você fazer atualizações não seguras entre os servidores, né? Um vírus pode dar uma problemática muito grande aí na sua organização. Clique em Finish e está aqui, está criado a parte de DNS, né, naquela zona ali. Agora, no Guia Forwarders, né, você tem que inserir os IPs dos servidores DNS públicos, né, aqui. Forwarder, o que é? É quando você tem uma rede interna e você permite que essa rede interna, os computadores da rede interna, acessem a internet externa. Então, o servidor forwarders, ele faz essa ponte que repassa os endereços, né, essa conversa para a internet externa. Né? Essa comunicação fica transparente, as pessoas conseguem navegar. Normalmente, toda a organização permite que você acesse a internet externa. Tá? Tem aqui uma consulta do que é esses servidores forwarders aqui nessa referência aqui para quem estiver interessado. Tá? Então aqui eu consegui criar a primeira zona, né, subdivisão da minha rede, né, passando uma faixa de IPs, né, e configurando serviço finalizando com a configuração de serviço de nomes, né, dos objetos do AD. Tá bom? Então, lembrando, aqui a gente está vendo os conceitos principais do AD. Tá? Esses detalhes que a gente vê de tela e tudo tal, não vai estar sendo exigido no curso, porque de repente surge aí um Windows 2000, 2025, 2021, né, novo, com uma interface diferente. Então, o importante é que a gente saber os conceitos que a gente está aprendendo aqui. Mais importante isso, né? À medida que forem modificando os sistemas operacionais, você sabe que tem que subdividir a sua rede da sua organização em zonas para serviços de nomes, e esses nomes têm que ser atualizados entre todos os servidores de nome da sua organização. Então você configura essa configuração aqui, nessa parte aqui. Tá bom, gente? Vamos ficando por aqui. Muito obrigado.